Bom, pessoal, bom dia para todo mundo que chegou já. Obrigado também pela presença, pela pontualidade. E obrigado, Thaís, pela sua disponibilidade de falar com a gente, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. O nosso objetivo com esse programa do Correio Sabiá, em aliança com a Internews, USAID e Wildlife Conservation Society, é capacitar as pessoas, ajudá-las a divulgar delitos ambientais na Amazônia. E foi por esse motivo que eu te convidei para falar um pouquinho aqui com a gente. Você tem expertise no assunto. Vou falar rapidamente uma introdução sua, né, que é jornalista e pesquisadora, e com atuação na área investigativa e de dados. Você atualmente é conselheira fiscal na Abrage e integra também a rede de pessoas associadas da Open Knowledge Brasil. É também coordenadora na área de dados da InfoAmazônia, então acho que as pessoas aqui têm muito a ganhar com a sua presença, com o seu conhecimento. Inclusive, tinha gente, acho que não está aqui agora, que era o Carlos, que tinha falado que tinha amplo interesse na área de dados para um trabalho dele. Então, acho que a gente tem muito a ganhar. Obrigado pela sua disponibilidade de falar um pouquinho com a gente. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada aí, Maurício, pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês, compartilhando ideias, conhecimentos e experiências. Sempre quando eu recebo um convite desses, sempre que eu posso, eu faço questão de participar porque são sempre momentos onde a gente cresce muito em relação à amplificação das nossas visões, certo? Das nossas partilhas. Então, para mim, é muito, muito bacana estar aqui hoje, certo? É, Hoje, a minha proposta, que com esse convite do Maurício, primeiro, assim, antes de começar aqui, é parabenizar essa iniciativa, que eu acho que ela é fundamental para a gente produzir conteúdo qualificado, verificado, com fonte, dentro de espaços dentro do nosso território nacional que ainda são carentes, né, desse tipo de conteúdo. E também é um espaço onde a gente pode fazer conexões, né? Eu acho que vocês devem aproveitar bastante esse espaço para fazer, construir essas pontes, essas conexões que elas são muito válidas hoje em dia. Tipo assim, acho que há alguns anos a gente tem notado como esqueci até o ditado que diz, mas enfim, para formar conexões e ir para frente juntos, entendeu? Produzindo um conteúdo de melhor qualidade, de interesse público e com credibilidade. Bom, dando início aqui a minha. Vou compartilhar minha tela, desculpa, gente. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Laura. Foi a Laura que falou? Isso. Ah, certo, vocês enxergam a minha tela? Certo, obrigada. Então, hoje, a minha apresentação aqui, ela busca mostrar para vocês um pouco do que a gente, do processo de trabalho que a gente faz na InfoAmazônia, né? Como o Maurício falou, eu sou coordenadora de dados lá e a gente trabalha com investigações ambientais, certo? Muitas dessas investigações, eu não vou dizer 100%, porque é um número muito fechado, né? Mas, com certeza, 90% das produções da Inframazônia, elas são guiadas por dados ambientais, certo?
e dados públicos. Então, a gente tem no Brasil, uma disponibilidade, né, grande em relação a essa questão de dados geoespaciais, dados geográficos, embora a gente ainda tenha muito a avançar, mas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, nessa área nós temos muitos dados, certo? Em relação a esse tema, a esse grande tema, certo? Então, na Inframazônia, a gente trabalha muito com essa área. Então, falando sempre para o campo do jornalismo e da comunicação, a gente tem que despertar, né? Esse é um movimento que já existe, não é de hoje, mas ele ainda carece de mais expertise, de pessoas que despertem mais para isso, de você entrevistar dados, de você entender que as fontes hoje, o jornalismo, não só hoje, mas há um certo tempo, elas não são só humanas, elas são também bases de dados. Então, até como cidadão mesmo, você saber consultar, fazer essas consultas, interpretar esses dados, é fundamental para que você possa exercer o controle social e, como jornalista, também para você fiscalizar o poder público, né? E jogar a luz aonde há opacidade. Então, baseado nisso, a gente faz o que a gente chama... Ai, peraí, o que a gente chama de geojornalismo, certo? Então, isso, para alguns, pode soar um pouco estranho. Eu não sei se vocês já escutaram alguma coisa sobre geojornalismo, essa expressão geojornalismo. Alguém aqui pode falar para mim se já escutou falar sobre geojornalismo, alguma coisa desse tipo? Se puder, Maurício, se puder liberar o microfone deles, eu acho que Tá liberado. seria... Tá liberado. Tá liberado, né? Aham, só desativar. A Laura levantou a mão. Só levantar a mão e falar. Certo. Então, eu já ouvi falar sobre jornalismo, mas assim, bem por alto, que seria mais ou menos como se fosse um jornalismo mais localizado, a partir de um aspecto mais ambiental. Certo, certo. Essa proposta, gente, que eu estou pedindo para vocês falarem, é para a gente escutar mesmo as impressões, o que cada um interpreta sobre isso, e para a gente tornar a aula, assim, esse ambiente mais humanizado também, e a gente ter essas trocas. Pode falar, Indira. Eu não sei se é o Alvarenga que estava na frente, mas, enfim, tá aí o Alvarenga e a Indira. Podem falar. Decidam aí. Acho que ele estava na frente, mas tudo bem, ele está falando aqui para falar. Oi, pessoal, eu sou Indira. Eu levei um curso, fiz um curso de jornalismo investigativo ambiental com a Infamazônia também, que vocês fizeram junto com o ECO. Então, lá eles falaram sobre geojornalismo. E foi curioso porque eu trabalho com mapeamento participativo com comunidades, com GPS, SIG participativo. Então, casou muito bem né, juntar de geografia, de questões de mapas, de dados georreferenciados e de jornalismo, no caso. Então, já tinha conhecido o tema e eu me interesso bastante, inclusive. Oi, bom dia. Só complementando, eu também fiz esse curso que a Indira fez, e é mais a respeito disso mesmo, de aplicar essas questões de criar, né, mapas estruturados para tirar as informações deles e poder criar matérias mais direcionadas para essas informações. Alguém mais, pessoal? Porque eu não estou vendo se tem mais alguma mãozinha aí levantada. Tem, Maurício, ou não?
Que eu esteja vendo, não. Tiveram algumas interações só no chat, a Vitória e o Davi, que disseram que não conhecem muito o termo ou não estão familiarizados. Certo, O certo. Paulo também, que perguntou se é diferente de jornalismo georreferenciado. Certo, certo. Bom, gente, eu acho que antes de tudo, peraí, deixa eu colocar. Sempre vem nessa pergunta, mas o que é esse tal de geojornalismo? Será que ele é jornalismo? O que é que ele é? Ele é jornalismo? Ele não é jornalismo? O que é, né? O que é que pode ser isso? Essa é uma pergunta que também todo mundo faz quando a gente fala de jornalismo de dados, certo? Todo mundo pergunta isso, mas jornalismo de dados é jornalismo? Ou então, lá no ano de 1500, estou brincando, será que jornalismo investigativo é jornalismo? Né? O pessoal faz essa pergunta. Mas é jornalismo. Geojornalismo, jornalismo de dados, jornalismo investigativo, enfim, já é consenso, né? Então, é jornalismo. É jornalismo. Esse jornalismo, a gente tem o território como foco, certo? E assim como o jornalismo de dados, ele usa princípios e técnicas muito específicas. Você pode fazer um geojornalismo investigativo, você pode fazer um jornalismo de dados investigativo. O geojornalismo ocorre que a gente tem principalmente o território, o onde e o aonde, como foco, certo? E os nossos maiores insumos são os dados do tipo os dados geográficos e geoespaciais, certo? Então, um dado que tem uma localização geográfica, o onde, ele é um dado muito utilizado pelo geojornalismo, onde o território ele é o foco, certo? Nos interessa saber onde os fenômenos ocorrem e como eles ocorrem, certo? Então, esse jornalismo, esse geojornalismo, ele é um tipo de jornalismo de dados, sendo que a maior parte, maior parte dos dados que ele usa, ele não exclui os outros, mas a maior parte dos dados que ele usa, que os interessa, são dados geolocalizados, georreferenciados, certo? Com latitude, longitude, certo? Então, para a produção desse geojornalismo, assim como no jornalismo de dados, nós usamos diversas técnicas. Técnicas das ciências sociais, das ciências computacionais, das geociências, principalmente, como sensoriamento remoto, geoprocessamento, certo? Alguém aqui já ouviu falar de QGIS? Estou vendo aí que a Varenga disse que sim. Então, os softwares que a gente utiliza mais, assim, planilha, a gente sempre usa, né? Mas o QGIS é um software específico para análise, para geoprocessamento, para análise de dados geoespaciais. Você pode fazer análise de dados geoespaciais com outros tipos de software também, ou com linguagens de programação, como R, Python, enfim, outras tantas por aí, certo? Mas o QGIS é o software de análise de dados geográficos, certo? De geoprocessamento. Ele lê tanto dados em SHP, depois eu posso falar um pouco sobre esse tipo de extensão de tipos de dados, né? Como ele lê também imagens, dados GeoTIFF, né? Dados TIFF, que são TIFF. TIFF, na linguagem do geoprocessamento, são as imagens de satélite, certo? Então, assim, é importante falar isso aqui, porque a gente sai de uma barreira que a gente entender isso aqui, a gente está falando de apuração jornalística em base de dados, sendo que em base de dados geográficas, base de dados geoespaciais. Tá ok para todo mundo? Isso que eu estou falando. Se eu tiver assim, gente, muito rápida, vocês me digam. Podem aí desmutar o microfone e dizer assim, Thais, pode repetir isso aqui para mim?
que eu repito, não tem problema. Tá certo? Thaís, Oi, quem é? é Luane. Oi, bom Oi, dia. Luane, bom dia. Eu fiquei com uma dúvida. Qual que é a diferença do geojornalismo para o jornalismo de dados? O geojornalismo, ele está dentro do jornalismo de dados. A diferença é que o geojornalismo, ele usa dados, usa mais dados geográficos, geoespaciais. Ele é um tipo de jornalismo de dados, entendeu? Sendo que você trabalhar com dados geoespaciais, dados geográficos, requer tipos de análises diferenciadas, entendeu? Conhecimento de estatística e tudo mais, mas ele está dentro, que é dado, mas ele está dentro do jornalismo de dados, dessa grande área jornalismo de dados. Ficou claro? Sim, entendi. Muito obrigada. Pronto, beleza. Então, a gente usa também elementos da cartografia, de entender os mapas, eles são muito utilizados. Então, assim, se vocês acompanharem a produção da Infamazônia, são pouquíssimas as produções de conteúdo que não tem mapa, certo? Eu não vou dizer que todas têm mapas, mas escutem, são poucas. Então, nas grandes reportagens da Infamazônia, por exemplo, todas têm mapas, porque o território, a aproximação geográfica, a relação de um evento com o outro e cartografar isso, mapear isso, é fundamental, porque isso aproxima, certo? Passando aqui um pouco. Ficou claro, né, pessoal, isso aí? Beleza. Então, como eu tinha falado antes, né, tipo assim, a gente aplica metodologias científicas para analisar dados, vindas de várias áreas. Então, isso também é jornalismo de dados, sendo que aqui a gente aplica as técnicas dos dados geográficos, do geoprocessamento, da análise de dados geoespaciais, para chegar a um jornalismo baseado em evidências. Então, a gente rompe assim como o jornalismo de dados também faz, né? Encarem assim, a gente sai do jornalismo declaratório, e não é falando aqui que um jornalismo declaratório ele seja menor, porque não é isso, entendeu? Mas ele sai de uma linha do tempo, de uma prática muito consolidada, onde você estava acostumado com as fontes somente humanas, para que você faça suas próprias análises. E você chegue a uma cobertura baseada em evidências. Você está entrevistando os dados, você está fazendo essas análises, certo? E não é ninguém que está te dizendo isso. Você está fazendo, você está analisando, você está interpretando. Existem competências específicas para isso. Existem as validações desses achados, né? Como a gente costuma falar, dentro da apuração, até que a gente consolide esse material, certo? Então, como eu falei antes, no geojornalismo, o geojornalismo ele tem como foco o território. Ele busca entender como e onde os fenômenos ocorrem. É o campo do jornalismo onde a gente utiliza mapas e dados geoespaciais, entendeu? Para compreender esses eventos, que eles são diversos. Então, na Infamazônia, a gente cobre os eventos ambientais. Então, a gente analisa os desmatamentos ao longo do tempo, certo? A gente analisa o uso do solo, como foi a mudança de uso do solo naquela região, o que nos permite entender, por exemplo, os conflitos de terra, os conflitos por terra em determinadas áreas, certo? Então, o que a gente no geojornalismo, a gente trabalha muito com camadas. Tudo que eu estou falando aqui,
eu estou falando em camadas. Eu tenho uma camada de solo, eu tenho uma camada de desmatamento, pego um outro dado que eu já vou cruzar, eu estou cruzando totalmente camadas. Na geografia, a gente chama isso de camada. Camada de solo, camada de rio, camada de desmatamento. Tudo isso é um tipo de camada. E a gente cruza camadas. A gente é acostumado a falar em cruzamento de bases de dados. Os shapefiles, as camadas, são bases, sempre que elas são chamadas de camadas. É essa a diferença. E no outro, por exemplo, eu posso pegar e olhar, e eu vi que o desmatamento, para exemplificar na mente de vocês, né, para concretizar isso de uma maneira mais real, por exemplo, eu posso pegar uma camada de solo e eu vejo do MapBiomas e vejo que ali está sendo muito utilizado para pasto. E depois eu vejo que houve também muito desmatamento ali, uma outra camada de desmatamento que eu peguei do INPE. E aí depois eu pego um dado do CPCT, que é a Comissão da Pastoral da Terra, né? Desculpe se eu errei a sigla, mas é a Comissão da Pastoral da Terra, que produz um relatório, eu acho que anual, sobre os conflitos por terra nas regiões. E eu posso pegar esse outro dado e ver se ali naquela região há casos de conflitos. Então, eu vou investigando, juntando evidências. Tá claro para vocês? Isso? Massa. Aqui. O que é que ele permite, né? O que é que esse geojornalismo, que tem o território como foco, e nos proporciona essa questão de a gente entender os fenômenos e como eles ocorrem, né? Quando a gente analisa séries históricas, então a gente consegue entender, fazendo essas entrevistas e essas análises, os fenômenos em escalas de tempo e espaço mais amplas. Então, por exemplo, eu posso pegar uns dados de desmatamento, eu acho que do INPE, eu não me lembro bem, que tem desde 1982, então, ou seja, de mais de 40 anos, por aí, certo? Essa relevância às histórias, entender não só o território como mas o território é composto por pessoas, a quem isso atinge? Quais são as pessoas que moram ali, o perfil populacional, demográfico daquela região, certo? Então, isso nos aproxima, e quando a gente mapeia, as pessoas se veem, se identificam, sabem onde estão. É aproximação, certo? Entendam isso. Como essa questão de, como eu coloquei aqui, acompanha os ciclos naturais do planeta. Então, a gente entende que a Terra está interconectada, certo? Então, por exemplo, uma coisa que está acontecendo aqui na Amazônia brasileira, ela tem a ver com a Amazônia da América Latina, com algo que está acontecendo no Saara, entendeu? Se a gente observa as imagens de satélite, a movimentação das fumaças, a gente entende como isso está impactando lá atrás, isso vem há dias ocorrendo, e fazer uma previsão, análise inferencial, certo? Como se chama. Então, a gente já pode pré-anunciar isso, certo? Então, isso permite que a gente acompanhe com mais precisão esses ciclos naturais, seja de seca, eu falo, não sei se eu falei, se eu disse de onde eu falo aqui de Fortaleza, Ceará, então a gente acompanha, sabe, que cresce aqui desde pequeno, a seca. A seca é um fenômeno cíclico, entende? Então, a gente começa a acompanhar isso de uma maneira mais profissional, entendendo os índices, o que está ocorrendo, índices pluviométricos,
reservatórios. E para isso tudo que eu estou falando aqui, se vocês derem um Google, vocês vão encontrar uma base de dados. E isso é um outro exercício que vocês têm que fazer. É entender a credibilidade da base de dados. Quem foi que fez, como fez, quando fez, qual é a... Entendam que eu estou falando aqui de tempo e espaço, de data, de temporalidade, de território. Certo? Estou falando muito, gente, eu estou muito corrida aqui. Tá ok? Pois eu vou seguir, viu? Então, a gente reflete, né? Nessas histórias que a gente conta, não apenas o imediatismo. Choveu. Outras matérias vocês são acostumados a ver de tipo a maior chuva deste ano em Fortaleza alagou não sei quantas coisas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, não é só sobre o tempo presente, mas ele lhe permite contextualizar essa apuração que tem o território como foco com todas essas fontes, entender por que isso ocorre. Que isso ocorre há vários anos, por quê? Se vocês refletirem, por exemplo, quantos rios na cidade de vocês foram soterrados? Certo? O quanto isso contribui para as áreas críticas da cidade de vocês? Cadê o rio que passava aqui? Será que tem um rio que passa aqui? Certo? Quantos rios estão por baixo de asfalto? Construam, imaginem. Certo? Será que nessas áreas onde o rio passava são áreas de pontos de alagamento? São perguntas, exercitar as perguntas. Entendam como isso conta histórias. Interessante, não é? Eu acho interessante. Os formatos dessas fontes, né, geográficas, o JSON, CSV, XLS, um SHP é um shapefile, ele é um CSV, ele é uma tabela, que ele tem várias informações. Mas qual a diferença dele? Qual a diferença de um dado geográfico para um dado comum, para uma tabela? Se eles são uma tabela. Que diabo é isso, Thais? Você está falando da RTF? Tudo é tabela, não é não? A diferença com uma imagem e outra tabela. Por que essa diferença? O dado geográfico, gente, ele tem o onde. Ele me diz onde é que o Maurício está. Que o Maurício é um homem, que ele é um jornalista e que ele tem idade X, que ele se formou em universidade tal, que não sei o quê. Beleza, construiu uma tabela e tem lá o Alvarenga, tem lá a Indira, mas ele não me diz de onde é que essa pessoa vem. Mas será que de onde, só de dizer assim, Pará, Ceará, isso já me permite? Não. Ele tem que me dar a latitude e a longitude. É o onde, certo? Para eu poder georreferenciar. Então, isso pode vir nesses formatos e no formato SHP, que são os dados geográficos, GIS, o SHP, o GDB, o TIFF. O TIFF é o que é a imagem de satélite, é o dado TIFF, certo? O SHP são várias informações dentro da planilha, incluindo a localização, certo? Esse GDB e o SW, eu nunca trabalhei com eles, ou se trabalhei, não me lembro. Me desculpe, mas basicamente vocês vão ver SHP e TIP. Se vocês se interessarem, logicamente, por procurar isso aqui, né? Eu espero que sim. Mas ficou claro isso? Tipo assim, se vocês forem na cidade de vocês... Oi, Maurício. Olha, você me corrige se eu estiver falando besteira sobre geojornalismo, mas para trazer para um assunto também muito recente, eu acredito que a reportagem do New York Times, que eles publicaram sobre a localização do Bolsonaro na Embaixada da Hungria, Sim,
usou um certo grau de geojornalismo, né? Porque eles usaram imagens de satélite para conferir se havia mesmo o carro do presidente ali na embaixada naquele período de tempo e ajudar na conclusão de que o Bolsonaro realmente dormiu ali, né, durante 2 noites. Exatamente. Isso, gente, olha, vai fazer um pouco de barulhinho, porque o carro da. Eu não sei qual é esse carro, se é da fruta, se é da panela, tá passando aqui na minha rua. Peraí, peraí. É da vassoura, gente. Mas, assim, é o seguinte: isso que você falou, Maurício, é um exemplo muito bom, porque eles fizeram uma investigação, o que se chama, eu não sei se vocês já ouviram falar de OSINT. O que eles fizeram foi uma geoOSINT, porque eles usaram localização geoespacial. Imagem é a geoOSINT, certo? Então, eles fizeram uma matéria, eles fizeram um geojornalismo. Por que eu interpreto que seja geojornalismo? Porque eles usam dados geoespaciais, o território para eles é importante e eles chegaram a um lead, a uma informação, através dessas análises de dados geoespaciais e de localização. Eles fizeram mapa? Não, eles não fizeram mapa, mas eles fizeram uma imagem e traçaram todo o trajeto. Localização, imagens de câmeras, né, e tudo mais. Enfim, eles traçaram tudo isso. Então, é um bom exemplo, sim, Maurício, com certeza. Não tem nada que lhe corrigir, só de reforçar a sua informação, que está correta, sim, demais. Estou entendendo Então, a a gente Então, onde obter dados e imagens de satélite, né? Como eu falei, assim, as bases são vastas, certo? Eu não conseguiria colocar tudo aqui, então eu coloquei só algumas, certo? E que vale vocês explorarem, certo? Então, mas antes é dizer que essas investigações elas só são possíveis porque a gente tem dados abertos, e esses dados abertos eles são fundamentais para o trabalho do geojornalismo, assim como para o trabalho do jornalismo em geral, certo? São fundamentais. Mas, Thaís, o que é um dado aberto? O que é uma transparência ativa? São os dados que estão ali. Os dados abertos são diferentes de transparência ativa, certo, gente? Mas de um modo geral, são os dados que estão disponíveis para você baixar e analisar, certo? Então, alguém aqui já acessou o portal da transparência, por exemplo? Certo. O DataSUS, sabe? SUS. Todo dia. Todo dia. Muito bem. Parabéns, parabéns. Então, hoje, existe uma política de dados abertos, não só no Brasil, mas uma política de dados, alguns países aderiram à política de dados abertos, então isso é um movimento mundial, e que não é de hoje. Então, de você que são dados, por exemplo, um PDF, ele não é um dado aberto, porque ele não te permite consultar, fazer análises ali, certo? Um dado aberto é um dado CSV, que permite você abrir em qualquer software de análise de dados e você analisar, fazer as suas próprias análises, certo? Então, graças a essa política e a lei de acesso à informação, que regula a questão da transparência, os tempos e tudo mais, de acesso aos dados no país, a gente consegue fazer hoje uma ampla e diversa investigação ambiental, pelo menos na Infamazônia, né? E também a investigação também do poder público em outras áreas. Por exemplo, vocês já viram aí questão de uso de cartão corporativo, cota parlamentar. Tudo isso é possível graças à política de dados abertos e transparência,
no país. Então, por exemplo, se antes esses relatórios eram disponibilizados de uma maneira que ninguém entendia, que eram feitos justamente para não serem entendidos e não serem abertos, hoje isso não é mais assim. E tem muito a melhorar? Tem muito a melhorar, mas isso é um eixo fundamental da democracia, que permite que o controle social ele seja exercido. O controle social ele está dentro da política. Existem os conselhos estaduais de saúde, os conselhos nacionais, onde estou falando de uma parte, entendeu? Que permite você fazer o accountability, para você fazer a fiscalização desses poderes. E que também permite à empresa fazer o seu papel, certo? E isso é um bem público, é um ganho público. Quem dera toda a sociedade tivesse essa capacidade, as capacidades e acesso para poder fazer essas fiscalizações, certo? A gente teria um outro tipo de cenário hoje no país, né? E principalmente nas esferas que não são só as federais, porque principalmente nas esferas municipais. E isso vale, que já estou falando também, porque é importante falar disso, dessa questão da transparência, porque nem sempre esses dados eles vão estar ali disponíveis. E você vai ter que saber usar recursos de apuração, como, por exemplo, a lei de acesso à informação. É importante você saber usar a lei de acesso à informação, porque nem sempre o dado que você vai querer, ele vai estar disponível. E não é porque um dado tenha sido produzido pela Fiocruz, por exemplo, que é uma instituição com muita credibilidade, que ele não seja passível de erros, certo? E você tem que olhar tudo isso. Acho que eu coloquei aqui alguns pontos que vocês vão poder olhar isso. E o IBGE, que é uma instituição reconhecida, e mesmo assim os dados produzidos pelo governo, pelos municípios, pelas prefeituras, pelos governos estaduais, certo? Então vocês têm que ter ceticismo, certo? No jornalismo, acho que me ajude aí, Maurício, porque tem um certo tempo que eu terminei a faculdade, mas a gente aprendia, né, que tipo assim, a fonte tipo 1, a fonte confiável, não, essa fonte aqui tem. Então, isso aqui é uma fonte. Interpretem esses dados. Quando vocês olham para um dado do portal, é o governo que está falando aquilo ali, é o governo, entendeu? É o governo. Então, aquilo ali tem algum interesse. E vocês têm que olhar isso com muito ceticismo. Mas o Ministério do Meio Ambiente que disponibilizou isso aqui. Beleza, tá show. Mas você, quando vai para o campo, quando você está apurando, você tem que ser cético. Dizer assim, mas por que ele está falando isso aqui? Será que é isso mesmo? Vou falar uma experiência da minha atividade profissional há alguns anos. A gente tinha pego um relatório de gestão da saúde no estado do Ceará, que falava que um relatório de gestão da saúde produzido pela Secretaria Estadual da Saúde do estado, né? E aí, esse relatório, ele tinha campos que, tipo assim, em todos esses equipamentos, eles tinham atingido 100%. E 100% do que, Thaís? Tipo, é como se, por exemplo, leitos de UTI, 100%, não sei o que, 100%. É que eu não me lembro muito bem agora. Mas quando você olha, o jornalista ele é um ente social, ele tem que estar antenado, ele tem que estar ali percebendo o lugar onde ele mora, certo? Onde ele vive, atento a essas questões. Então, a gente viu, assim, percebi que, como assim, eu não me lembro exatamente agora qual é o nome da cidade, mas a cidade Y, certo? Que recebia o hospital Y, recebia recurso do Estado, então pertencia à rede estadual. Mas como assim 100% se tem uma manifestação da área dos profissionais de saúde falando que a UTI de lá não estava aberta, que estava fechada?
Então, você começa a questionar, tipo assim, como se 100%? Você vai atrás, entende? Dessas coisas. Então, nessa questão de você, é um relatório produzido pela gestão estadual. Então, a gente percebeu que havia uma incoerência, né? Havia uma incoerência aí. Então, tipo assim, nessa cidade, em outras mais, com relação só a esse campo das UTIs, tinha hospital que estava com a associação de UTI e que constava no relatório 100% e que estava fechada. Ou seja, aquele relatório era equivocado. Na época da Covid, por exemplo, aqui na época da pandemia, né? Não é que a Covid tenha acabado, gente. Tem casos. Na época da pandemia, a gente olhou, por exemplo, aqui eu estava à frente do núcleo de dados Jornal Povo, aqui no Ceará, que eles tinham me chamado para estruturar esse núcleo aqui no estado. A gente fez um trabalho sobre o governador, ele falava que no Ceará não tinha o problema dessa questão dos oxigênios e tudo mais. Então, através do TabSUS, TabSUS, a gente levantou. Ele falou da questão das usinas e tudo mais, que tinha usina, e que isso não era um problema. Não me lembro fidedignamente a fala dele agora, mas enfim, ele falou que no Ceará não tinha esse problema. Então, nós levantamos todas as unidades de saúde que tinham usinas do Estado pelo TabSUS, verificamos quando tinham sido implementadas, se ainda estavam operantes, se funcionavam pelo SUS ou não, e nós identificamos, nós mapeamos os desertos de oxigênio no estado do Ceará. Entenderam? Isso é o quê? Já é o jornalismo aplicado a essas questões. Nós mapeamos, nós dissemos, enquanto o governo diz que tem usina, só tantos têm usina. E isso representa um deserto de oxigênio, porque isso aumenta a demanda e estrangula no céu, e você humaniza. Então, isso só foi possível por conta do quê? Dessa lindeza de política chamada dados abertos e transparência pública, lei de acesso à informação. Nessa eu não usei lei de acesso, porque os dados estavam ali disponíveis, mas a gente tinha que checar, a gente usou imagens de satélite para ver, olhando as datas, ia lá na imagem do hospital tal, para ver se tinha usina, a gente procurou especialistas. Como é que é uma usina? Como é que a usina se caracteriza? Para a gente entender a imagem que a gente estava olhando, entendeu? Então, é todo um trabalho. Mapear esse processo, na verdade, sistematizar esse processo é importante, porque vejam que são ponto a ponto que você tem que seguir, certo? Ficou claro, pessoal, para vocês? E isso aqui é aplicado, logicamente, também à questão ambiental. O IBGE, como eu já falei, né? Tipo assim, a gente, quando está falando de jornalismo, a gente está falando de localização, de território, território é importante. Então, hoje, a gente tem as malhas territoriais do país inteiro e dos seus mais de 5.000 municípios. A gente tem as malhas dos bairros. Se vocês forem no município de vocês, isso vai ter, se não está disponível numa forma da transparência ativa em um site onde você possa baixar, vocês podem pedir essa malha dos bairros, como as cidades se dividem. Aqui em Fortaleza, por exemplo, a estrutura administrativa divide a cidade em regionais. Regional 1, 2, 3, 4, 5, 6, regional centro. Então, quantos bairros pertencem à regional tal? Então, eles têm que ter essa malha territorial, certo? É o micro, micro, micro. Então, vocês, no INPE, vocês podem pegar dados sobre queimadas, desmatamento, ao longo, como eu disse, de mais de 30 anos aí que vocês têm. E eles também têm isso é possível para os biomas, certo? Principalmente para a Amazônia, mas vocês conseguem fazer sobre semiárido, sobre caatinga, vocês conseguem
conseguem fazer isso também, certo? Os dados do INCRA, vocês conseguem baixar várias coisas, desde questões quilombolas o quê? Tipo, territórios quilombolas, se tá reconhecido, se não está reconhecido, ocupação da terra, várias coisas, gente. Então, os dados da FUNAI, de você ver onde é que estão as aldeias, onde é que, enfim, os pontos onde estão localizadas, o shapefile desses territórios indígenas, certo? Então, vocês conseguem baixar isso aqui, certo? Dentro da FUNAI. Então, acho que eu falei dentro desse... Tá ok até aqui, gente? Eu tá aí falando assim direto e nem reparei se tem... Ô, Maurício, você pode ver para mim se tem alguma pergunta no chat, por favor? Claro, tem sim, tem várias. Era isso que eu ia te Então, vamos dar falar. esse tempinho para a pergunta, né? Aí depois eu continuo. Tá ótimo. Você estava embalada aí, eu não quis te interromper, mas eu até falei no chat que daqui a pouco a gente ia fazer uma pausa para responder as perguntas. A primeira delas, que foi feita aí pelo Alvarenga e depois a Amanda reforçou, é se dá para usar a LAI para pedir dado geográfico já, além do dado geográfico. Acho que você, de certa forma, respondeu, mas se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Enquanto isso, eu ganho um tempinho e vou lendo a segunda. Thaís. Sim, com certeza. Você pode usar a LAI para pedir dados SHP, sim, como eu falei, por exemplo. A cidade ela tem que ter isso, porque senão o que ele tirou do bolso, onde é que está o bairro tal, por exemplo, ele diz assim, não, eu penso, tipo, assim, como se faziam os incas, os maias, não, acho que é para aquele... E olha que eles já tinham todo um desenho de... Né, eles nem faziam isso, né? Porque eles já desenhavam tudo, os caras estão tão foda que eles já desenhavam. Mas, assim, isso tem que ter desenhado, a cartografia, a malha, para eles entenderem o território, certo? Então, você pode, sim, pedir, com certeza absoluta, você pode pedir desde eu quero a malha das vias que são asfaltadas na cidade. Vocês podem pedir isso, porque eles precisam ter isso, certo? Se eles não tiverem, isso também, essa pergunta, ela é boa também, porque ela me faz responder uma outra coisa que é importante, um alerta para vocês. A não existência desse dado representa a invisibilidade e a ausência de gestão da esfera pública, seja ela municipal, ou estadual, ou nacional. Ou seja, estamos falando de invisibilidade, certo? Quando você olha para um dado de segurança pública e que ele não me diz onde isso ocorreu e qual é a raça das pessoas atingidas pela insegurança pública, onde isso ocorre, como isso ocorre, a raça, a escolaridade, isso é invisibilização, porque não te dá um direcionamento de política pública para aquela área. Tá entendendo? Também a Só notícia. complemento. Hã? Também a notícia. Governo não tem dados. Exatamente. Isso é notícia. Isso é notícia. Isso isso tem que ser noticiado. Isso tem que estar. Ou isso vai ser o lead, ou isso vai estar no seu sub-lead, com um contexto muito importante do porquê das ineficácias de políticas direcionadas e por conta de resultado de alguma problemática. Pensando alto, complementando com o que você falou, a gente pode sair com o lead, no caso desse, pegando a quantidade estimada de pessoas que se encontram numa situação como essa, impactadas, né, potencialmente pela falta de dados, e mostrar tantas milhões de pessoas
estão invisibilizadas por conta da falta de dados de tal coisa, ou podem ser impactadas por conta das informações X, né? O Luan levantou a mão, é sobre isso também, de lei de acesso, Luan? Pode falar. Isso, isso, é sobre isso, gente. Eu falando aqui do Piauí, de Teresina, e componho aqui uma iniciativa de jornalismo independente também, né? E a gente teve muita dificuldade com lei de acesso à informação. Então, na verdade, é um comentário e uma pergunta também para a Thaís, porque assim, a gente já fez inúmeros pedidos, né? E a gente precisa ir para a segunda, terceira, quarta instância para conseguir ter alguma resposta, e na maioria das vezes a gente não tem, né? Inventaram agora um tal de SEI, de Sistema de Informação Integrado, enfim. E tudo eles querem direcionar para lá, né? Para que, inclusive por lá, a gente acaba perdendo o sigilo também do acesso a algumas informações, né? Então, e isso está rendendo para nós, inclusive, eu acho que dentro disso que vocês estão falando, né, uma matéria sobre a dificuldade de acessar a informação via lei de acesso à informação aqui no Estado, né? Mas esse era o comentário. A pergunta é, diante desse cenário que eu imagino que não é difícil só aqui, né? Como tem enfrentado isso também, Laís? Assim, quais são, talvez, sei lá, dicas que tu possa dar para que a gente drible essas dificuldades, né, de acesso à informação, que nem sempre é só a gente perguntar lá e o dado já chega na nossa mão, ou a resposta já chega na nossa mão, né? É isso. Bom, Luan, obrigada por essa pergunta, certo? Eu acho que como você falou, essa é uma questão que, como eu falei anteriormente, é uma questão que quanto mais você vai diminuindo a esfera governamental, mais problemas com acesso e transparência pública você vai ter. Eu fiquei feliz que você falou que em recursos, certo? Eu fiz uma vez um levantamento do uso de recursos da LAI pelos jornalistas, certo? Então, por exemplo, um levantamento que na época eu fiz em uma redação que eu trabalhei para ver como é que os jornalistas usavam, certo? Isso, então eu fiquei feliz porque vocês estão usando o recurso, porque nem sempre, gente, os jornalistas, embora, assim, a gente tem que ter a Constituição debaixo do braço e entender a lei de acesso à informação, vocês têm que saber parágrafo por parágrafo para vocês poderem usar e usar todos os recursos. Muitas vezes as pessoas fazem um pedido de lei de acesso à informação e elas recebem uma negativa e elas vão embora para casa com essa negativa. E tá bom. E acabou aí. E não, a lei ela lhe permite entrar com recursos desde que se aquela negativa é válida ou não, se aquela negativa ela não for válida, vocês têm direito de entrar com recurso. Então, você pode entrar com recurso em primeira, segunda, até a última instância, que é que vai para o Conselho, na esfera nacional, é a CRMI ou SMI, que eu não me lembro direito a nomenclatura agora, que vai para a última instância, que é depois, por exemplo, tipo assim, isso pode ir para a Controladoria Geral da União, e depois que vai para a Controladoria, vai para uma esfera superior, que é essa comissão. Em nível estadual, quando a gente fala de Estado, também tem uma comissão maior, que é um conselho, eu acho. Também tem acho que é tribunal, não sei se é Tribunal de Contas, e, enfim, isso vai para essas esferas. Se essa comissão, que é a última instância, também negar, e você acreditar, pô, isso aqui não está certo, cara. Então, você pode dar entrada no Ministério Público. Você pode judicializar isso aí, certo? Então, isso é um corre bem demorado. Mas isso não impede que você não use a lei como recurso de apuração para obtenção de dados. Porque o seguinte, por exemplo, eu trabalhei na minha trajetória profissional também com
com fact-checking, certo? Verificação e fact-checking, principalmente em épocas eleitorais, certo? Então você pensa assim, pô, mas tu vai usar lá em época de campanha política, tu nunca vai receber. Recebe. Eu recebi. Então, por exemplo, a gente, na época de. Acho que isso, Maurício, até me corrija aí se eu não estiver bem lembrada, mas, assim, um grande problema quando a gente vai chegando perto das eleições, em ano de eleição, é porque tudo começa a sumir dos sites. Você não tem mais dado de não sei o quê, mais dado de não sei o quê, porque é como se fosse propaganda, uma coisa assim. Eu estou falando bem superficialmente, sem dar nenhuma referência, mas a gente enfrenta esse problema. E que é algo que vem sendo criticado pela Transparência Brasil sobre essa questão dessa disponibilidade, principalmente em épocas eleitorais, certo? Então, o que é que a gente costumava fazer? A gente costumava baixar todos esses dados antecipadamente, porque a gente sabia que esses dados iam sumir dali, certo? Durante essa época, com essa justificativa. Então, numa dessa época, não sei, acho que foi nas eleições de 2018, a gente pegou dados no Ceará, a segurança é o calcanhar de Aquiles, certo? E aí a gente pegou, tipo assim, pegamos todo no processo de fact-checking, né? Você analisa programa governamental, o que eles estão falando nas propagandas, as afirmações que eles vão ter, e selecionando tudo o que pode ser checável. A gente ficava com dados por meio de leis e tudo mais. Então, tinha uma lá que falava sobre segurança pública e a gente não tinha baixado esses dados de segurança pública. E aí a gente não, mas assim, não é porque não esteja mais lá, porque o dado existe. Então, a gente pegou e fez um pedido de lei de acesso e o pedido veio com uma semana. Porque eles têm o quê? Até 20 dias para lhe responder. Então, assim, eu dei esse exemplo para vocês que estão ali, aí já xoxo, capenga, desiludido da Lai, não desiluda não, porque ela está ser usada e que vocês têm que usar e que pode vir, porque pense assim, vocês têm até 20 dias para receber as respostas. Não é que o governo ele vai só lhe responder com 20 dias. Não. Vocês têm que estar atentos aos prazos, reforçar, vocês não precisam dizer para que vocês querem aquele dado. Eu pego muito na Infamazônia, eu também exerço, e não só na Infamazônia, assim, ao longo da carreira, eu acompanhei vários repórteres, assim, trabalhei com outros colegas que às vezes iam, e quando eu falo na Infamazônia, eu digo assim, de alguns bolsistas que eu acompanho, que eu tenho essa função também de não só da coordenadoria de dados, mas também de monitorar alguns dos nossos bolsistas. Mas não só bolsistas assim, que está em início de carreira, mas eu vejo muitos profissionais assim, que já com uma longa carreira, que eles não fazem um pedido de lá e eles justificam o seu pedido, porque eles estão acostumados a fazer pedidos para as assessorias de imprensa, que geralmente dizem assim, Maurício, e aí, para que você me diz a tua pauta? Para que tu está querendo essa informação? Geralmente é assim, né? Quando você faz essa conversa com as assessorias de imprensa, você pede uma entrevista com alguém, ou então você pede uma informação, um dado, alguma coisa assim pela assessoria, e pensando que você vai receber mais rápido e tudo mais, eles geralmente lhe perguntam isso, né? Explica aí a sua pauta, como é, para que você quer isso, né? Já pela lei de acesso à informação, você pode fazer um pedido anônimo, porque você não precisa dizer quem você é, a lei já permite isso, de você aplicar ali e dizer que você não quer ser identificado, mas você vai se identificar na plataforma, logicamente, mas para aquele órgão que tem acesso, você não vai precisar se identificar, se você não quiser.
certo? Você tem essa opção. Você vai ter até 20 dias para esse órgão te responder. Se o órgão não tiver aquela informação, ele ainda precisar ter um trabalho para procurar esse dado, alguma coisa desse tipo, ele pode estender esse prazo, ele comunicar e ele vai ter o direito de ter mais 10 dias para lhe entregar essa informação, que são 30, certo? Se depois desses 30 dias, até esses 30 dias, eles disserem que realmente não tem, entendeu? E você diz assim, não, isso tem que ter e tal. Então, você pode entrar com recurso. Você achar que aquela informação ela está incompleta. Se ele negar, você pode contestar aquilo ali. Se ele lhe responder, como diz assim, meias respostas, né? Isso é muito comum. Você pode dizer que a resposta está incompleta e que você pediu isso aqui. Outro trabalho, trabalhar com essa questão da lei também inclui você procurar, dentro da política, dentro da lei de acesso à informação, os governos, isso eu falo todas as esferas, incluindo também, não só o governo, mas judiciário e tudo mais, dele incluir os pedidos que já foram feitos, as respostas que já foram enviadas. E isso é importante porque isso pode lhe poupar tempo, certo? Mas eles divulgam aquilo ali depois que aquilo já foi respondido. Então, o governo interpreta como resposta mesmo a negativa que ele lhe deu, entendeu? Se o Maurício pega e pede para o Alvarenga, aí, onde é que você mora, Alvarenga? No estado? Brasília, Distrito Federal. Pronto, se ele pede lá para o governo de Brasília dados sobre malha cicloviária em Brasília, certo? E aí o Alvarenga trabalha em órgão tal e ele negou esse dado. Maurício, essa negativa, embora o Maurício possa pedir um recurso em relação a isso, o Alvarenga respondeu. O órgão ao qual o Alvarenga representa, onde ele trabalha, e ele deu a resposta, ele respondeu, sendo que ele deu uma resposta negativa. Então, vai constar lá numa lista, eu acho que a CGU tem isso, o governo do estado do Ceará também tem isso. É para todo mundo ter, mas isso não significa que todos têm estruturado. E por que isso é importante? Porque isso lhe poupa tempo. E também faz com que você construa pedidos de lei de acesso mais assertivos. Por exemplo, se você sabe que o governo tal tem um histórico de negar determinada informação, você pode colocar aquilo ali como um precedente, de tipo assim, olha, isso aqui já foi respondido, eu preciso de uma atualização em relação a isso aqui, que não, tipo, se ele negar, o Alvarenga negou o pedido do Maurício, o Maurício vai pegar e vai formular um recurso, onde ele vai pegar link de jornais, se aquele dado for utilizado em jornais, mas também ele vai olhar, olha, você já respondeu isso aqui em ano tal, eu estou precisando de uma atualização disso, porque aquele dado que foi enviado em 1999, ele não está disponível na transparência ativa. Então, o Maurício quer a atualização de 99 para cá, por exemplo. Então, ele precisa enviar, certo? Então, ele pode usar isso como precedente, né? Tipo assim, olha, vocês já informaram isso aqui. Então, é importante que vocês também, antes de fazer um pedido de lei de acesso à informação, vejam se aquilo ali já foi respondido em alguma época, certo? E ver se aquilo ali está disponível. A gente, jornalistas, e eu falo assim a todos que forem jornalistas aqui, né? Muitas vezes estão acostumados, e isso a receber as coisas prontas, de tipo, a escutar a palavra oralizada. Não sei quem me disse, não sei quem me deu, mas vocês têm que também parar para ler as coisas. Então, entender. Luan, eu estou me demorando muito na sua resposta, porque a sua pergunta ela existe várias respostas. Então, entender
essa questão dos tempos da live, como usar os recursos, entender que negativa é notícia, desde que essa negativa não seja válida, e isso você pode recorrer a assessorias jurídicas e tudo mais para entender, e também você também pode entender isso e construir. O uso de recursos é muito importante, porque jornalistas, claro que existem jornalistas que usam recursos, mas infinitamente a maioria não usa, e muitas vezes aceitam a negativa logo de cara, certo? Então, você tem que entender muito bem o texto da live. Outra coisa por exemplo, você pode não usar uma live com um trabalho factual, certo? Que está ali, a galera vai pegar e te responder no mesmo dia. Mas você pode se antecipar a fazer uma programação das coberturas que você quer fazer, certo? Por exemplo, eu falei aqui o exemplo dos pontos de inundação nas cidades. Então, vocês podem pedir antecipadamente dados sobre o recapeamento das ruas, sobre esqueci a palavra agora, que é sobre escoamento, sabe? Obras de escoamento e tudo mais, no ano tal. Vocês podem fazer esses pedidos. E isso já pode, dados sobre população atingida em desmoronamentos e não sei o quê, em alagamentos. Então, vocês podem vocês sabem que aquele é um problema recorrente, que aquele é um problema que acontece sempre naquele período e que esses dados não estão disponíveis. Então, com isso, com esses pedidos antecipados, vocês já podem ir formando a própria base de vocês, entendeu? E ir atualizando essas bases. Em vez de vocês pedirem assim, a gente começa a pedir hoje os últimos 5 anos de não sei, de como é que é, vamos pensar aqui, de inundações, certo? Em Fortaleza. Quando for ano que vem, eu vou pedir só um ano, sem pedir uma série histórica. Quanto maior a série histórica, mais tempo essas pessoas vão demorar para lhe responder. Ou não, né? Se eles tiverem um sistema estruturado, eles não vão demorar muito. Mas é isso. Então, se programar para utilizar a live também é muito importante. Pode ir, Maurício, diga lá. Então, a respeito da LAI, é muito importante que a gente use, né, esse instrumento, como você falou, ele tem se fortalecido, você consegue, inclusive, fazer perguntas anônimas, né, se identificando só na plataforma, mas na hora de fazer a pergunta você não precisa dizer exatamente para que você quer e nem quem você é. E aí eu dei uma dica no chat da Fiquem Sabendo, que eu não sei se todo mundo conhece, Sim. certamente alguns conhecem, mas é uma grande referência para mim nesse sentido de lei de acesso à informação. Eles, inclusive, têm uma newsletter que é muito interessante, a começar pelo nome, que é Don't Lie to Me, né, que é um trocadilho, né, não minta para mim, né, com lie de lei de acesso à informação, escrevendo um pouquinho diferente do lie em inglês. Então, assim, eu recomendo fortemente que vejam. E se for do interesse de vocês, eu posso ver se alguém, de repente, da Fiquem Sabendo, topa bater um papo mais para frente com a gente. Talvez seja interessante para vocês. A gente está com várias perguntas aqui no chat. Eu queria fazer essas outras perguntas também para a Thaís, mas tem duas pessoas também com a mão levantada. Se pudesse ser rapidinho, tanto o Luan, que eu não sei se está com a mão levantada pela pergunta que ele já fez, e aí ficou levantada direto, né? Não sei se tem mais alguma pergunta do Luan. Se não tiver, a gente pode ir para a Laura, que levantou a mão agora. E aí, mais rapidinho, para poder dar tempo de fazer as outras também. Maurício, na verdade, era mais uma contribuição. Falaste sobre a Fiquem Sabendo, e eles também têm uma comunidade no WhatsApp, e é bem interessante. Para quem tiver interesse, é só preencher um cadastro, um formulário bem rapidinho, e eles enviam o link para o WhatsApp para entrar na comunidade. É bem interessante. Maravilha, muito legal. Eu, por exemplo, não sabia disso. Se você puder mandar o link aí para
Vou colocar aqui. De acessar? Valeu. Eu tenho, só para complementar as dicas, e aí você lê as outras questões, Maurício. Mas, por exemplo, vocês podem ver no site da Abrage, a gente tem um material em PDF sobre a lei em vários pontos. O artigo 19 também tem material, o site do artigo 19 também tem material sobre a lei. Tem até modelos de recurso no site da Abrage também, nesse material. Tem modelos de recurso, modelos de pedido, certo? Então, bons pedidos, eles também entendam que também como funciona o texto administrativo, né? Às vezes você pega e pede tudo no parágrafo só, estruturar esse pedido em pontos, solicita ao órgão tal os seguintes dados. Aí você pega e coloca em bullet points, né? Ponto 1, isso aqui, ponto 2, tananã, ponto 3. Você reforçar dentro desses pedidos para dizer que você entende do riscado, entendeu? Entende da lei, conforme o artigo tal, preciso desses dados que sejam enviados em tantos dias úteis, conforme parágrafo tal, tal, tal. Finaliza com esses dados, devem ser enviados em formato aberto, conforme não sei o que, não sei o que. Em caso de negativa, que haja justificativa disso, disso. Isso tudo mostra que você tem conhecimento da lei. Então, bons pedidos para conseguir boas respostas, vocês também têm que fazer bons pedidos. Não é, eu já vi gente que pedia assim, coisas assim, tipo assim, pedidos amplos, sabe? Que não sabe o que é que está pedindo. Assim, eu quero informação sobre Covid, ou então sobre dengue. Que informação você quer sobre dengue? Qual o período que você quer? Sabe? Você vai fazer, olha, eu solicito a Secretaria de Saúde tal, estado tal, seguintes dados sobre a dengue do período de tanto a tanto. Você vai pedir sobre, por exemplo, solicita os dados de número de casos de dengue por bairro na cidade de Fortaleza no período de tal a tal. Outro ponto, os dados devem ser enviados em formato aberto, com uma coluna, com um ano, com isso, com aquilo outro. Então, isso são exemplos de clareza no seu pedido e estrutura, certo? Outro ponto, fiquem sabendo, ela também tem uma plataforma super interessante que se chama Wikilai, certo? Então, a Wikilai, você vai ali e digita recurso. Ou então, isso, às vezes, já vem até a resposta que você tem que dar para a pessoa. Olha, se vier uma resposta sobre pedido desarrazoado, aí ele vai explicar, um pedido desarrazoado só é assim, assim, assado. Então, só é assim, assim, assado, por isso, por isso, por isso. Então, isso já pode subsidiar o seu recurso, de dizer que essa justificativa do governo para dizer que o seu pedido é desarrazoado não é correta, porque o seu pedido é assim, assim, assado, e conforme a lei, e tudo embasado na lei. Então, o Wikilai também é uma ótima ferramenta. Super indico. Eu uso muito, entendeu? E super indico para todas as pessoas. Então, consultem Fiquem Sabendo, tem um vasto material e a Wikilai é massa. Consultem também o artigo 19, que tem também material para vocês conhecerem a lei, e o site da Abrage também tem material. Então, super indico esses três. Se tiver mais, compartilhem também aí, que é sempre bom ter informação. E leiam a lei também, né? É importante. Ler a lei é fundamental. Eu vou ter que chamar a Vivi também da Fiquem Sabendo, pelo visto. O Luiz, o Toledo. Thaís, tem outras perguntas aqui muito legais no chat. Uma delas é da Rebeca, que falou que é legal falar sobre dados abertos, porque existem os dados de plataformas de ciência cidadã que vêm com dados de localização, espécie, são de fácil acesso. E ela disse que trabalha com aves e usou esses dados para registrar locais para observação para observadores dentro da cidade. E aí ela te pergunta se você acha que o uso desses dados para outras vertentes
é importante para a geração de pautas ou matérias para o geojornalismo? Com toda certeza, como é o nome dela? Rebeca. Com toda certeza, Rebeca. Por exemplo, eu acho que se você trabalha com aves, você deve conhecer o Aves de Noronha também, né? Então, que é super interessante e claro, onde essas aves ocorrem, se elas não estão ocorrendo, o que está havendo para não ocorrer? O que está havendo naquele território para isso não ocorrer? Será que a influência de outra região, a interpolação dessas questões também são fundamentais para a gente entender o que está ocorrendo? E com certeza a minha resposta é sim, isso falta à imprensa, com certeza. Thaís, a Tainá depois te falou que algumas comunidades locais elaboram seus próprios sistemas de monitoramento e de mapeamento dos territórios. E ela disse que está pensando especificamente no caso dos etnozoneamentos e etnomapeamentos em terras indígenas. Esses dados têm sido usados em reportagens? Ela te perguntou. E depois ela falou que, se sim, como? E ainda acrescentou que, se, na tua opinião, tem alguma diferença em usar essas bases de dados em comparação com as bases de dados governamentais. Um monte de perguntas numa só. 3. Com certeza, Tainá. Com certeza que sim, nós podemos usar e nós podemos falar das diferenças que ocorrem, as diferenças metodológicas. É importante você dizer, a gente sempre no jornalismo de dados, no jornalismo com certeza, a gente fala da metodologia. Na Infomazônia, por exemplo, nós publicamos páginas metodológicas, como é o que a gente faz uma página dizendo assim, como investigamos. Por que isso é importante? Porque ali a gente explica as metodologias e as diferenças metodológicas de determinados levantamentos e outros levantamentos. E o que foi considerado e o que não foi considerado. Então, por exemplo, os etnos mapeamento, as cartografias, né? Tem até um nome que eu esqueci, cartografias sociais, né? E elas são consideradas sim. Então, existem materiais na Infamazônia que nós também consultamos populações indígenas que usam geoprocessamento, por exemplo, para fazer dominam essas técnicas, e como é que eles estão usando. Então, por exemplo, um exemplo disso, por exemplo, a gente tem publicado mais reportagens sobre impactos de determinadas obras, certo? Em determinadas regiões. Vou falar da mais recente que saiu ano passado e que foi finalista até do Prêmio Cláudio Weber Abramo, que foi produzida dentro do Laboratório de Geojornalismo da Infamazônia, que eu coordeno, que foi uma reportagem do Leandro Melito, onde ele falou dos impactos da Ferrogrão na região lá. É que eu não me lembro. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele comparou os raios que eram os buffers, os raios de impacto que as empresas estavam colocando e também comparou e também utilizou os raios que o Ministério Público, que também influenciado pelas associações indígenas e tudo mais, estavam utilizando, as organizações de meio ambiente e tudo mais. Então, a gente pode colocar isso e falar das comparações, entendeu? E a gente deve, na verdade, mostrar essas diferenças, certo? E por que elas estão ali sendo consideradas, o que elas consideram, quais são as suas diferenças metodológicas e tudo mais, por que elas são comparáveis, por que elas não são comparáveis. Eu consegui te responder? Oi? Sim, me respondeu. Muito obrigada. Ah, tá. Eu vou passar então aqui para a próxima pergunta, que não é bem a pergunta da Isabelle, mas depois alguma pessoa falou algo no mesmo sentido. A Isabelle disse que no portal Amazônia também trabalham com a Amazônia Internacional, e aí ela disse que é muito difícil conseguir alguns dados oficiais
sem ser dados geográficos desses países, como Guiana e Suriname, por exemplo. Depois, pelo que eu estava lendo, mais alguém tinha comentado a mesma coisa, pedindo recomendação de bases de dados da Amazônia em outros países, por exemplo. Você tem alguma dica, Thaís? Sobre essa questão de dados internacionais, a gente pensa, eu posso depois mandar um link de uma tabela com várias bases de dados internacionais, mas a gente também tem a gente tem uma política transfronteiriça. O Brasil faz parte de alguns tratados transfronteiriços, principalmente na Amazônia. Então, por exemplo, a gente tem a Rede Láfrica, certo? Onde o IBAMA faz parte e outros órgãos também faz parte. Então, esses órgãos, dentro dessa política, né, eles compartilham informações e dados em relação a isso. Então, isso pode também te ajudar a procurar essa questão da Rede Láfrica e essas bases que eles possam compartilhar e possam ter. Eu sei que, com certeza, o IBAMA faz parte dessa rede, que são compostos pelos órgãos de fiscalização e políticos dessas regiões transfronteiriças, principalmente da Amazônia. Maravilha. Beleza? Perdão, não, te cortei. Desculpa, pode falar. Não, mas eu estava encerrando, era isso mesmo. Ah, tá. Eu ia dizer que eu achei a pergunta que era no mesmo sentido, foi do Carlos. Ele disse que você estava falando da importância dos dados abertos no Brasil e que a sua apresentação ela cita várias plataformas. E ele está iniciando uma apuração sobre a Amazônia peruana, na região de Ucayali. E aí eles perguntou quais as plataformas você sugere para investigação sobre a região amazônica no Peru e em outros países. É no mesmo sentido da pergunta. Pois eu não lembro agora sobre bases de dados no Peru, mas algo que pode lhe ajudar é procurar a questão da Rede Láfica, entendeu? Mas também, se você... eu acho, eu não tenho certeza agora, porque eu fui dar uma aula sobre essa questão transfronteiriça. E eu falava da Rede Láfica e citava também alguns países que têm a política de dados abertos. E eu acho que o Peru é um deles, entendeu? Então, procure dados abertos, Peru, e você faça essa busca no Google, porque também foi algo que eu também utilizei para pesquisar, entendeu? Para ver quais eram os tipos de dados que tinham ali, procurei documentações. Agora, assim, de pronto, eu não consigo te dizer, mas faça esse caminho, certo? Depois eu posso olhar aqui e mandar para o Maurício e ver como eu posso ajudar nesse sentido, ou então você me manda um e-mail e eu também te respondo. Eu Tá vou te certo? convidar de novo, Thaís, para a gente continuar. Tá certo. Na sequência dessa dúvida, na verdade, subindo um pouquinho, né? Eu tive que descer no chat para encontrar essa pergunta que estava agregando a primeira sobre bases de dados internacionais. Aí, subindo um pouco, a Amanda te perguntou, Thaís, se na InfoAmazônia vocês contam com um profissional de geografia especializado em geoprocessamento para assessorar vocês, fazer revisão técnica das análises, etc. E aí ela te fala que sempre tenta usar essas técnicas, mas ainda se sente insegura em relação às análises. Oi, Amanda, boa tarde. Meu bem, sim, em alguns projetos, a gente conta. Então, por exemplo, assim, no laboratório de geojornalismo, que o ano passado a gente estava desenvolvendo isso e tal, a gente contava com alguns, dentro da equipe, de alguns cientistas parceiros, certo? Então, cientistas do INPE, da Fiocruz. Então, o que é que acontecia? A gente fazia as análises e depois a gente tinha a revisão dessas análises por esses cientistas. Então, a gente debatia muito com eles. Então, assim, a gente também deu uma capacitação para os repórteres e colaboradores da InfoAmazônia, que foi o nosso curso interno de geojornalismo,
onde a gente ensinou geoprocessamento e outras áreas, assim, desde análise de queimadas, geoprocessamento, estava incluso, certo? E a gente teve a parte de desenvolvimento das reportagens, que, assim, se der tempo, ainda vou mostrar aqui algumas duas que ocorreram, certo? Então, a gente conta em alguns projetos com isso. Mais fixo na Infamazônia, por exemplo, a gente tem profissionais que eles são estimulados com esses tipos de capacitações a aprender a trabalhar com geoprocessamento, certo? Com análise de dados geoespaciais. Uma outra coisa é que, para além disso, por exemplo, a Thaís, né? Quando eu estou fazendo uma análise de dados, certo? Eu eu faço a minha análise de dados e eu sempre pego, assim como no jornalismo, quando a gente estava acostumado lá no começo, né, a entrevistar determinada pessoa, determinada figura pública, a gente não vai lá no pesquisador sobre doenças tropicais e diz assim, os índices são esses, pede para ele comentar. O que é que interpreta isso? Então, por exemplo, geralmente, o que a Thaís faz? Eu faço as minhas análises e eu procuro algum analista da área, pesquisa da área, e chamo ele para comentar na matéria e disponibilizo para ele os dados que eu fiz. Olha, eu cheguei a esses achados na sala, ele vai olhar e vai dizer, não, isso está correto, eu acredito que isso, muitos pesquisadores pedem isso, certo? Então, isso é você validar os seus dados com alguém especialista na área do que você está falando, certo? Então, construir essas redes também é importante para você, certo? Que está trabalhando com isso. Então, desde lá em Amazônia, no nosso processo de trabalho, o repórter faz o levantamento dele, certo? Então, ele tem etapas que são as revisões de dados, que, por exemplo, eu leio, faço a revisão de dados, ou então, às vezes, outro profissional que vai fazer isso, certo? Faz uma leitura, vê se aquilo está coerente. A gente, por exemplo, desde o ano passado, a gente começou a trabalhar essa questão da produção dos relatórios de análise e da disponibilização das bases de dados, certo? Porque isso permite que quando Thaís, assim, isso vai posteriormente, não, eu estou falando que a gente começou ano passado, então a gente ainda isso não é algo estabelecido para todas as matérias e reportagens da Infamazônia. Então nós estamos num caminho, certo? De construção e solidificação disso, porque nós entendemos que a transparência é um dos nossos eixos fundamentais e que isso é um eixo de credibilidade e compromisso social com os nossos leitores, certo? E que a gente pode estimular novos pedidos, novas avaliações e o controle social quando nós disponibilizamos a nossa metodologia e as nossas bases de dados para que as pessoas também possam chegar às mesmas conclusões que a gente chegou, fazendo o caminho que a gente fez, ou o caminho independente que elas queiram, mas utilizando a mesma base de dados. Mas também nos permite correções abertas e justas e transparentes, né? Se a gente errar. E aí, o que eu estou falando com isso? Eu estou falando com isso que quando o repórter ele começa a trabalhar, a disponibilizar suas bases, começa a trabalhar, geralmente, o jornalista está acostumado a fazer o texto da reportagem. Então, hoje, eles começam também a aprender a fazer o seu relatório de análise. O que é que o relatório de análise me diz? Ele conta o caminho. O que é que eu usei? Para que eu fiz isso? Como foi que eu fiz isso? Qual foi a base que eu utilizei? Entendeu? Ele começa a documentar o seu processo. Então, quando ele documenta o seu processo, quando eu vou para a revisão, eu consigo seguir os passos que ele fez, independente do que ele fez, e eu tenho que chegar às mesmas conclusões. Então, isso permite uma revisão. Certo? Respondi? Oi, Maurício. Acho que está respondido.
Thaís, os nossos calls, eles têm ido até 12h30. A gente se estendeu aí 5 minutinhos. Ah, Então, por esse motivo, tem algumas pessoas que estão saindo. Mas ainda tem beleza. muita gente na sala. E quem puder ficar, continuar, aí a gente, se não tiver problema para você, Thaís, a gente estende um pouquinho, estende mais uns 5, 10 minutinhos para você poder continuar a tua apresentação. E aí eu já te deixo Certo. logo o convite que, diante de todas as perguntas que a gente está tendo, se você quiser e puder voltar mais para frente, as portas estão abertas. Para mim seria uma honra. Tá certo. Bom, eu vou me estender aqui no máximo até 10 minutos, só para eu concluir isso aqui. E também já agradeço, deixo aqui, como está sendo gravado, né, também a todas as pessoas que forem assistir, obrigada pela audiência, parabenizar mais uma vez você, Maurício, e a todos os apoiadores desse projeto, e também a turma, né, pela generosidade em estar aqui compartilhando também as suas ideias e me escutando, certo? Então, só para complementar, quando a gente sistematiza essa é uma imagem tirada da escola de dados, certo? Procurem escola de dados, também é uma boa fonte para vocês que estão iniciando o trabalho com dados. É fundamental, certo? É um trabalho, uma linguagem muito acessível, certo? E que vai contribuir muito, 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 muito para o desenvolvimento de vocês. Mas essa trilha do trabalho com dados, ela é a trilha que, quando a gente trabalha na área de estuda a área de tecnologia, ou começa a trabalhar com dados e tudo, então, tipo assim, eu fiz uma especialização na USP, que foi em ciência e análise de dados, certo? Então, essa trilha aqui é a trilha que você tem que seguir para você trabalhar com dados. Então, o trabalho começa com uma pergunta, você tem que saber, nessa pergunta, tipo assim, é o que a gente, quando a gente trabalha, eu trabalho muito com a equipe, quem eu monitoro, né? As pessoas que vão trabalhar comigo, se um dia a gente for trabalhar junto, aqui eu espero que sim, algum de vocês, é com a hipótese, certo? Eu sou muito fã, assim, tipo, de trabalhar com hipótese. Porque a hipótese, ela me permite guiar, responder coisas com dados. Confirmar se a minha hipótese é válida ou não. E se essa hipótese não for válida, tipo assim, não queiram ir comprovando a sua tese. Respeitem a negativa da análise que você constitui, porque tem vezes que as pessoas vão ali e querem porque querem comprovar aquilo, coisa, e a coisa está mostrando que não é. Mas elas estão tão obcecadas em provar a sua tese que elas esquecem as respostas que foram e as outras janelas que foram abertas ao longo do seu caminho de exploração dos dados. Então, quando você trabalha com a hipótese, se você vai confirmar se a sua hipótese se confirma ou não, ao longo dessa trilha, você vai descobrindo outras respostas que vão construindo o seu texto, e você, de repente, não se confirma, mas você descobriu outras coisas ao longo do caminho explorando esses dados. Então, você formula essa hipótese, aí você vai ver, nesse encontrar, que se esses dados estão ali disponíveis ou não, onde estão esses dados. Se, de repente, você diz, vixe, esse dado existe, mas ele não está na transparência ativa. Então, você já formando um sistema aqui, né, um processo, um mapa mental, um diagrama, tipo assim, se não tiver, vou ter que pedir live. Pronto, pediu live, são tantos dias. Se tiver, onde estão? Aqui, aqui, aqui. Aí você vai elencando as bases. Sempre quando eu faço com a equipe, eles têm um mapa de fontes. Então, se tem, eles já colocam lá o nome do órgão, o link e linka para a base, certo? Porque eles baixaram. Isso também já adianta muito o trabalho quando for para disponibilizar lá na frente. E para obter esse dado eu consigo baixar facilmente, apertando no botão e ele descarrega, ou eu vou ter que construir um código para raspar esse dado? Eu vou ter que pedir uma lei de acesso à informação? É esse ponto. Depois que eu consigo esses dados, eu vou verificar a integridade desses dados. Quando a gente fala
de verificar, a gente vai ver se os vieses, a gente vai ver como esses dados estão, se esses dados estão sujos ou não, se tem dados faltantes, certo? Então, aí a gente vai passar para o processo de limpeza. Oxe, Thais, tu vai dar banho nesses dados? Como é que é isso? Gente, limpar é essas coisas, assim, às vezes vocês podem pegar uma planilha que ela não está padronizada, que eu tenho, se trata do mesmo Maurício Ferro, mas o Maurício está escrito de várias grafias diferentes, ou um está em caixa alta, outro está em caixa baixa, está misturado caixa alta com caixa baixa, certo? Então, vocês vão ter que padronizar. Então, isso também é muito bom que vocês aprendam a trabalhar com planilhas, que isso faz parte do processo, para que as suas análises elas sejam as mais corretas. Quando a gente vai para a análise, aí a gente vai começar a fazer a questão das análises propriamente ditas. Se vamos adotar as técnicas da estatística descritiva, falando de médias, modas, e rankings, enfim, e outras coisas, ou vamos fazer análises preditivas, o que é que a gente vai fazer ali? A gente vai, enfim, várias técnicas são possíveis aí. Mas só com a estatística descritiva, você já faz muita coisa, você faz, assim, uma grande pá de coisas. E a apresentação, se nós estivermos falando de jornalismo somente, que já é muita coisa, isso pode ser apresentado em grandes reportagens, que inclui mapa, que inclui gráficos. Você pode mandar as pessoas em território, enviar pessoas ao território, fotografar, enfim, várias coisas. Pontos importantes. Qual a origem? Quando vocês se depararem com as bases de dados, qual a origem e a data da minha base de dados? Eu conheço a metodologia usada para construir, ou posso obtê-lo? Quando vocês forem fazer um pedido de lei de acesso à informação e pedir uma base de dados, vocês peçam o dicionário de dados, a metodologia daquilo, para que vocês possam entender e fazer as comparações corretas, justas, entender o que é cada variável, explicando o que é variável, né? Assim, porque nem todas as pessoas aqui sabem o que é uma variável, mas se tipo, você está aqui com a planilha. A planilha é feita de colunas e linhas, certo? As linhas são as observações. As colunas são as características de cada observação. O que é uma observação? É Maurício, Tainá, Alvarenga, Laura, Luan. Um embaixo do outro. Características: sexo, raça, idade, entenderam? Bairro, quantas a família pertence a uma família de quantos salários mínimos e tudo mais, a renda familiar total. Claro sobre isso? O que está sendo medido e apontado nessas informações? Podem existir vieses? Se os dados foram coletados por quem? Tem dados faltantes? Existe margem de erro? Se for o caso, você descarta essa base de dados, se ela não servir, certo? Então, por exemplo, é importante também, quando vocês estiverem fazendo essas análises, construindo o seu texto, vocês explicitarem dentro do seu texto jornalístico quais são as dificuldades daquela base, o que é que ela não responde, por exemplo. Então, em 2021, eu fiz 2020, 2021, eu fiz uma grande reportagem para a agência pública falando sobre agrotóxicos no Brasil. Eu peguei uma base do Sinan, que eu consegui via lei de acesso à informação, dos últimos 10 anos. Então, a gente estava analisando como é que se dava essa questão da política de agrotóxicos no Brasil. A gente queria saber também que era algo que a base do Sinan é aberta, mas ela não está toda ali. Então, por exemplo, eu pesquisei sobre o formulário de intoxicações por agrotóxicos agrícolas, que de notificação compulsória, quais eram os campos que tinham ali. Então, eu pedi uma base de 10 anos. Então, foi possível, com essa base, dizer
que tipo de agrotóxicos, por exemplo, paraquat, ainda estavam intoxicando pessoas e onde estavam intoxicando. Então, rendeu, acho que uma base de umas 4 matérias, 4 reportagens sobre isso. Desde violência doméstica usando agrotóxico, até a gente poder dizer quais eram os agrotóxicos ilegais hoje no Brasil que ainda continuavam intoxicando pessoas. Até, por exemplo, empresas que não notificavam acidente de trabalho com agrotóxico ali. Então, eu pedi essa grande base, mas só foi possível entender essa grande base porque eu pedi o dicionário de dados e também no processo de limpeza eu identifiquei que aquela base ela não era alimentada corretamente. Mas isso não era uma questão do sistema também. Era uma questão que lá na ponta, que quem preenchia esses formulários deixava de preencher muitos campos. Então, nós tínhamos muitos espaços vazios. Então, você coloca isso também, que aquilo ali representa apenas a ponta do iceberg, entendeu? Porque, assim, essa base só tem tanto isso, aquilo, outro, muitos campos vazios. Você lembra aquela questão da invisibilidade? Da questão da falta de notificação correta, várias coisas. Como organizar os dados? Esses dados existem? Aquela pergunta que a gente faz ontem. A gente vai transparência passiva, pede lá, né? Será que ele está disponível no portal ou não? Se existe, vamos ter que pedir lá. Definir qual vai ser o canal de coleta, né? Se, tipo assim, a gente vai fazer um formulário para fazer essa coleta, tipo assim, eu não sei se vocês conhecem o Data Lab, que é do Rio, eles fizeram um Cocozap, e eles fizeram, tipo assim, um formulário que eles coletam localmente, esse dado não existia, e eles coletam comunitariamente isso por meio de um canal, que eu acho que é o Zap. Eu acho que também o Instituto Fogo Cruzado, que hoje é um instituto, né, que contava, eles faziam essa verificação de onde há tiroteio no Rio de Janeiro, começou no Rio de Janeiro. Então, eles definiram uma metodologia de coleta desses dados. Então, vocês vão pensar nessas metodologias. Eu penso nisso sozinho? Não, você pode chamar pesquisadores, façam amizade com pesquisadores, principalmente o pessoal das ciências sociais, eles são muito bacanas, entendeu? Alguns pesquisadores eles estão tendo essa noção assim de o quanto é importante essa abertura, esse diálogo, então isso pode dar um match muito, muito, muito bacana. A gente faz muito isso na Infamazônia, certo? A definição de tempo, recorte temporal, certo? Não faça, se você for pedir uma live, não faça um pedido aberto, tipo, defina o tempo, o recorte temporal. A mesma coisa, quando você lembra, lá no começo, quando eu estava dizendo, a gente só consegue entender os fenômenos não notificando só o agora, mas entender essa linha do tempo, como isso se comporta. Definição da amostra, né? Isso aqui representa quantas? Eu vou pesquisar quantas pessoas. Enfim, o que isso tem valor? A gente falou aqui de coletas, levantamentos próprios e análises próprias. Levantamentos próprios, se aquele dado não existir, eu posso formular uma metodologia de coleta desses dados. Mas também tem levantamentos exclusivos, feitos com dados que já estão disponibilizados ali. Então, levantamentos, análises exclusivas. Qual o valor disso? A originalidade, o uso pela sociedade, quando você disponibiliza isso, quando você notifica, você tanto faz a reportagem quanto você disponibiliza a sua metodologia quanto suas bases, você contribui para o direcionamento de política pública e, principalmente, você combate o monopólio do discurso governamental, certo? E reforça levantamentos próprios, reforça ações estratégicas e diversidade de olhares e discursos. E um ponto de atenção que eu digo é que, para além dos dados de atendimento, para além de vocês contarem mortos, contarem balas, isso, aquilo, outro, onde é que está queimando, onde é que não está queimando, façam um perfil socioeconômico de indicadores sociais. Quem são essas pessoas? Isso é jornalismo, é sobre pessoas, é sobre o ambiente. Essa é a razão do jornalismo, é sobre pessoas, é sobre o ambiente e tudo que está envolvido. Certo, pessoal? Eu vou terminar minha apresentação aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tinha até
Sigam alguns exemplos de geornalismo. A gente fez essa aqui, Quilombolas, que foi uma matéria também muito bacana. A Julie, ela começou a aprender QGIS, a trabalhar com QGIS nesse laboratório, e essa matéria dela serviu para o Ministério Público, várias ações, entendeu? Muito impacto. Essa aqui do Bispo, quem acompanha a Infamazônia e questões ambientais deve conhecer o Bispo. A gente também viu essa questão da lavagem de gado e pela Cassino, lá dentro das terras indígenas. Aqui, na época da Covid, a gente mostrou a distância das UTIs, respiradores pelas comunidades, dentro dos territórios indígenas, né? E, enfim, várias coisas aqui que não vai dar tempo, mas valeu por assistir. Sigam a Infamazônia no Instagram e no LinkedIn. Tá aqui esses QR Code, sigam aí. E muito, muito, muito obrigada. Tá certo, pessoal? Thaís, eu que agradeço, foi sensacional. Enquanto você ia falando os exemplos das reportagens da Infamazônia, eu ia rápido dando um Google e jogando no chat. Então, quem tiver interesse já está aqui, né? Só entrar no chat que os links estão lá. O Reinaldo levantou a mão, acho que ele quer falar. Pode falar, Reinaldo. É, bom dia, boa tarde, né? Já passamos mais de meio-dia, apesar de não ter almoçado ainda. Mas queria só contribuir e dizer, Thaís, foi um bate-papo muito bom, que não só contribuiu para mim, no caso, não só para o jornalismo, mas também para a minha nova formação, né? Eu faço engenharia florestal. Então, esses dados, esses links, tudo que você passou vai servir muito, não só para mim, como para toda a minha turma, né? E foi um bate-papo muito gostoso de aprendizado, realmente. E falar para o pessoal, usem e abusem da LAI, porque ali tem tudo, como a Thaís falou, basta a forma que você pede. É você cercar eles com todas as formas para eles não lhe darem uma negativa e mostrar que realmente você domina a LAI e você vai conseguir obter todos os dados possíveis. E claro, nem tudo eles também vão lhe responder, mas na medida do possível você vai conseguir as informações. É isso. Maravilha, Reinaldo, obrigado. Thaís, mais uma vez, muito, muito obrigado. Realmente foi sensacional. A gente vai ter que falar mais. Tá todo mundo agradecendo. O pessoal que ainda está aqui no call com a gente, bastante gente ainda tá, né? Tem 20 participantes na final. Uma turma foi embora, precisou ir, mas muita gente conseguiu continuar. Obrigado também ao pessoal que conseguiu estender um pouco. E isso é prova do quão interessante foi esse bate-papo. E a galera que não pôde ficar aqui, muita gente também está no grupo do WhatsApp comentando, né? Está repercutindo aí a conversa. Então, Thaís, mais uma vez, muito obrigado. Tem uma perguntinha rápida aqui do Alvarenga. Ele diz assim: temos vários programas que podem gerar um gráfico dinâmico com os dados R, QGIS, Excel, etc. Mas para iniciantes com dificuldade de tempo em aprender essas técnicas, ele pergunta se você tem alguma alternativa mais crua. Certo. Obrigada pela pergunta, Alvarenga. Gente, antes de responder o Alvarenga, eu deixei lá atrás, espero que vocês tenham feito QR Code para seguir a Infamazônia nas redes, mas também quem quiser passar, eu sempre deixo o meu e-mail, porque eu respondo e-mails, viu, gente? Eu respondo mesmo, assim, não pense que eu não vou responder, porque eu vou responder mesmo vocês. E, então, vocês podem, voltei os slides para poder vocês anotarem o meu e-mail. E também eu coloquei o QR Code do meu LinkedIn, que para vocês poderem, se vocês quiserem entrar em contato comigo por lá, eu estava demorando assim os últimos meses a responder, porque eu estava acompanhando minha mãe no processo de finitude dela, e aí eu estava sem responder. Mas agora eu já comecei a diminuir a minha caixinha de e-mails, de mensagens. Então, o Instagram não, o LinkedIn é uma rede que eu também uso muito e respondo muito às pessoas por lá.
certo? E também o meu e-mail. Eu Quem sou a prova quiser me disso. mandar, quem quiser me contactar por um desses dois, pode me colocar um e-mail, principalmente o e-mail, mas também eu respondo o LinkedIn, viu? Mas eu respondo mais e-mail. Então, sobre a sua pergunta, Alvarenga, você falou de QGIS, você falou de linguagem de programação, né? E eu entendo que, de fato, essas curvas, elas são mais íngremes de aprendizado, né? E a gente precisa de algo mais que não tem uma curva tão grande que também nos sirva muito. Então, eu indico o Flourish, que é a ferramenta. Ela tem uma parte gratuita e tem uma parte paga, mas a parte gratuita resolve muito, entendeu? Então, você pode fazer mapas, você pode fazer diversos tipos de gráficos ali. Então, ela é uma ferramenta que tem uma parte gratuita muito boa e eu super indico. Então, você pode usar em WordPress, você pode usar no CMS de qualquer veículo que você trabalhe, entendeu? Então, você consegue usar, você consegue baixar essas imagens como imagem mesmo, mas ele também te fornece um código que se chama Embed ou iframe, que você já coloca ali no site, isso pode ser interativo, certo? Então, Flourish é a ferramenta que eu uso, certo? E na informação a gente também usa o Data Wrapper, e Flourish também, a gente usa o Mapbox. Eu super indico o Mapbox, mas o Mapbox ele já requer um nível, inicialmente não tanto, mas ele é mais complicadinho, entende? Para você usar. Mas de fácil, tipo assim, de completamente fácil acesso. Claro que assim, nada vai ser assim, você pensou, o negócio apareceu ali na tela, não. Mas você fazendo pequenas leituras, assim, você tendo uma base estruturada, você vai só encaixando as coisas ali, certo? Claro que também requer um conhecimento sobre com que gráfico eu gosto. Eu tenho uma parte das oficinas que eu dou, que eu faço com que gráfico eu vou. Então, existe um gráfico certo para cada tipo de coisa que você quer mostrar. Mudanças ao longo do tempo, gráficos de linhas, gráficos de barra, gráficos pizza. Não usem mais de duas variáveis, entendeu? Às vezes as pessoas fazem gráficos pizza setoriais e botam 10. O olho humano, gente, não entende isso. São diferenças, certo? Usem duas variáveis em gráfico pizza. Enfim, várias coisas. Isso aí já é uma outra matéria, certo? Mas é isso. Thaís, maravilha. Muito obrigado. E mais uma vez aí eu deixo aberto o convite para a gente bater mais um papo mais para frente. Foi incrível, Tá muito, certo. muito bom. Pois um abraço, gente. Boa sorte aí para vocês. Parabéns pelo esforço de estar participando dessa iniciativa. Eu não sei, na verdade eu ia falar só de jornalistas, mas hoje, nessa rotina acelerada que a gente tem em diversas áreas, encontrar um espaço dentro da agenda, principalmente na semana, para a gente poder se dedicar a estudar e amplificar os nossos conhecimentos, é um esforço pessoal e importantíssimo. Então, valorizem o esforço de vocês, aproveitem o curso, esse momento, e façam a amizade. Não fiquem no ostracismo de vocês, não. Façam, deem as mãos, conversem, trocam a ideia, compartilhem, pensem juntos. Isso vale muito, tá certo? E, Maurício, mais uma vez, obrigada. Gente, eu vou ter que ir. Estou muito feliz de ter participado, mas eu tenho outros compromissos, eu tenho que almoçar, viu? Um abraço. Tá Beijão. certo. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, Thaís. Valeu Tá demais. certo. Tá, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado também, hein? Um abraço.